Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 4 do PET volume 4 de 2021, do terceiro ano do ensino médio da disciplina de Química. Vamos lá, atividade 1. Represente a fórmula estrutural do produto das reações de 1 mol de propino com H2 em excesso. Então, o propino, nós vemos que prop inicia com 3 carbonos. Então, um, 2, 3 carbonos. E no carbono 1 e no carbono 2, entre esses dois carbonos, eu tenho a ligação tripla. Por isso, ligação tripla. Então, está aqui a ligação tripla entre o carbono 1 e 2. Aqui eu tenho só um hidrogênio. E no último carbono aqui eu vou ter os 3 hidrogênios. Então, com H2 em excesso, quer dizer que eu tenho muito gás hidrogênio. Então, eu vou fazer aqui a substituição. Eu vou acrescentar um átomo de hidrogênio neste carbono e o outro átomo de hidrogênio no outro carbono. Então, essa ligação tripla agora vai ser uma ligação dupla, porém com um hidrogênio nesse carbono e o outro hidrogênio nesse outro carbono, como especificado aqui na segunda situação. Então, o propino mais o gás hidrogênio dá-se a um composto chamado propeno. O que é o propeno? A quantidade de carbono permanece igual, 3 carbonos, por isso prop, e no lugar da ligação tripla, como foi adicionado aqui um hidrogênio nesse carbono e um hidrogênio nesse outro carbono, ficou agora a ligação dupla. E os carbonos continuam fazendo as suas 4 ligações. Aqui 1, 2, 3, 4. E aqui nesse carbono eu tenho 1, 2, 3, 4 ligações. Aqui antes eu tinha também as mesmas 4 ligações, que é 1, 2, 3, 4. E para esse eu tenho 1, 2, 3, 4. Agora, para não precisar repetir a reação, o espaço é pequeno, eu coloquei aqui o propeno reagindo com o gás hidrogênio, formando aqui o propano. Então, o que acontece? Onde eu tenho a ligação dupla ou a ligação tripla é onde eu vou adicionar os átomos de hidrogênio do composto gás hidrogênio. Então, um átomo de hidrogênio fica nesse carbono, esse carbono agora vai ter mais outro hidrogênio, e esse outro carbono aqui da ligação dupla, pertencente à ligação dupla, eu vou ter outro átomo de hidrogênio nele. Então, aqui agora, esse carbono não vai ter só 2 hidrogênios, vai ter 3 hidrogênios. E esse outro carbono aqui, ele não vai ter só um hidrogênio, vai ter 2 hidrogênios, conforme aqui especificado aqui o produto final. Esse produto final vai ser o propano. Eu tenho prop 3 carbonos, an é só ligação simples, então é o hidrocarboneto propano. Atividade 2. Represente a fórmula e o nome do produto que se espera obter na reação de hidrogênio catalítica da ligação dupla da molécula de pente-2-eno. Aqui eu tenho o composto pente-2-eno, daqui para cá é o pente-2-eno. Esse composto, pente quer dizer que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, e no carbono de número 2 eu vou ter a ligação dupla. En quer dizer ligação dupla. Então aqui eu tenho 1, 2. Do carbono 2 para o carbono 3 eu tenho aqui as ligações simples formando uma dupla ligação. Aqui está falando para obter na reação aí, a ligação, espera obter da reação de hidrogenação da ligação dupla da molécula pente-2-eno. Então, nós vamos representar aqui o que nós vamos obter com essa hidrogenação. Hidrogenação é acrescentar hidrogênio. Então, aqui eu tenho o gás hidrogênio, que é 2 átomos de hidrogênio. Um átomo de hidrogênio vai ocupar a posição aqui nesse carbono, vai ficar aqui um hidrogênio, e aqui nesse outro carbono eu vou ter o outro átomo de hidrogênio. Isso aqui é a reação de adição.
Então, o composto, no final, vai ficar dessa forma. Não vou mais ter essa ligação dupla e vou ter apenas uma ligação simples. Com a ligação simples e o nome do composto final vai ser o pentano, pente, porque 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, porque é ligação simples de carbono para carbono, ou porque é um hidrocarboneto. Atividade 3. Quando um alceno sofre o processo de hidrogenação, forma-se como produto. Então, alceno é quando eu tenho a ligação dupla de um carbono para outro átomo de carbono, dessa forma. Então, nós vimos lá na atividade anterior, lá na atividade 1, aqui eu tenho um alcino. Quando eu acrescento, eu adiciono hidrogênio nele, ele vai virar um alceno, aqui só com ligação dupla. O alcino é com ligação tripla, adicionei hidrogênio, ele fica sendo um alceno, aqui a ligação dupla, por isso alceno. E quando eu acrescento hidrogênio, adiciono hidrogênio em um alceno, esse alceno vai ficar sendo alcano. Então lembra, in é ligação tripla, en ligação dupla e an ligação simples. Então aqui nessa atividade, toda vez que eu acrescentar hidrogênio em um alceno, que eu adicionar hidrogênio em um alceno, ele passa de ligação dupla para ligação simples. No caso, ele vai formar o produto alcano. Atividade 4. Qual das substâncias abaixo é produzida pela hidratação do acetileno? Então, não confunde que acetileno seja um composto com ligação dupla. O nome acetileno é o nome comercial para o etino. Então, etino é uma substância, no caso aqui, eu vou ter vai ter a ligação tripla. Às vezes pode confundir achando que acetileno é um alceno, por ter aqui o en. Então essa questão está muito confusa. Acetileno é a mesma coisa que etino, só que o nome correto é etino. Acetileno é nome comercial. Então, o primeiro passo aqui, vamos representar o etino. Et quer dizer que tem 2 carbonos, met, um só carbono, et é 2 carbonos, prop 3 e assim por diante. Então, eu tenho aqui a ligação tripla de um carbono para o outro, acrescento aqui os átomos de hidrogênio, mas, como aqui está falando hidratação, então eu vou adicionar aqui a substância água. A substância água é H2, né? 2 átomos de hidrogênio, O. Então, H2O. Quando adiciona água aqui no etino, ele vai formar um enol, ou seja, um átomo de hidrogênio vai vir para cá, para esse carbono, tanto faz para esse ou para o segundo, e a hidroxila aqui, o OH, ele vai vir aqui para esse carbono, ficando aqui OH. Nesse caso aqui, temos agora um enol, que é um álcool. Eu tenho aqui a ligação dupla, né? Então, eu tenho um enol. Toda vez que o álcool tiver aqui a ligação dupla, ele formou um enol. Como o enol, a sua ligação, ele encontra-se instável, ele vai entrar em equilíbrio químico aqui e vai formar o etanol, onde aqui no lugar dessa hidroxila, eu vou ter aqui somente o oxigênio com ligação dupla, e esse hidrogênio que está aqui do lado dele, ele vai sair daqui e vai ligar junto aqui com esse carbono. Então, essa ligação dupla aqui, ela não existirá mais, vai ter somente uma ligação, e esse hidrogênio, ele vai sair daqui e vai vir para aqui. Nesse caso aqui, temos o etanol. Temos aqui a carboxila, né? A ligação dupla do oxigênio ligando no carbono, eu chamo de carbonila. E aqui nós temos um aldeído. Então, aqui não tem a opção de aldeído, então nós vamos marcar essa opção aqui, letra D, acetaldeído, é que vai ser formado. Se tivesse aqui o aldeído, aqui seria a resposta correta. Mas acetaldeído
e etanal é a mesma coisa. É o que vimos aqui, acetileno é a mesma coisa que etino, assim também como acetaldeído é a mesma coisa que etanal. Finalizamos aí a nossa correção. Obrigado aí por assistir esse vídeo. Dê um like aí no vídeo, se inscreva no canal para vocês acompanharem aí as próximas correções das atividades.